O dia 5 de maio de 1997 foi mais um dia comum para os Lavis, que viviam na cidade de Manchester, na Inglaterra. Eles eram uma família composta por 6 pessoas, e Jamie Levis, de 8 anos, era o filho do meio. Ele foi descrito como um garotinho bagunceiro, alegre e desbravador. Assim como seus irmãos, Jamie gostava muito de brincar na rua, mas nunca voltava à tarde porque sentia medo do escuro. Na noite do dia 5, a família estava prestes a sentar para comer, mas Jamie ainda não tinha voltado para casa. Isso era algo incomum. Apesar de ser uma criança traquinas, ele nunca se atrasava para o jantar, porque tinha horror à escuridão. Os pais pensaram que fosse uma situação excepcional e que ele tivesse perdido a noção do tempo, mas às 20 horas resolveram procurá-lo. Eles andaram por muitas horas, mas não conseguiram encontrá-lo. Foi o início de uma das maiores buscas da Inglaterra. Policiais, bombeiros, profissionais da defesa civil e populares foram às ruas atrás de Jamie. Eles praticamente viraram Manchester de cabeça para baixo. Procuraram no mato, nos lagos, nos parques, em terrenos baldios, mas o menino parecia não estar em lugar algum. Good morning, ladies and gentlemen. Can I thank you very much for attending this morning? If anybody out there knows where Jamie is, please just get in touch with the police. Everybody's waiting for him to come home. He's not in trouble. Nobody's in trouble. We just want him home so we can love him. A família recorreu à imprensa para pedir informações, e várias testemunhas apareceram para dizer que viram Jamie entrando num ônibus. Ele conversou com uma delas e disse que ia comprar um presente para a mãe. Até que um desconhecido se aproximou de Jane, irmã de Jamie, e disse que no dia do desaparecimento viu o garoto usando uma blusa azul escura. Era uma informação importante, pois esse fato não tinha sido divulgado pela mídia. O desconhecido era Darren Vickers, um motorista de 28 anos que morava a poucas ruas da família Lavis. Ele disse que, no dia em que sumiu, o garoto tinha passado o dia inteiro no ônibus que ele dirigia, o 219. Darren também disse que o menino tinha comprado um bilhete livre e passado o dia inteiro andando pela cidade. No final do expediente, o motorista deixou Jamie numa rua próxima e mandou que voltasse para casa. Nas semanas seguintes, eles não tiveram nenhuma notícia do garoto, mas Darren ficou extremamente próximo da família Lavis. Eles passaram a confiar muito nele. A família o via como um aliado importante, alguém que também queria trazer Jamie de volta e trabalhava juntinho com eles para realizar esse objetivo. Darren passou a dar entrevistas, falar na rádio e a conduzir coletivas de imprensa. Por assim dizer, virou uma espécie de relações públicas da família. Somebody out there's got to be sick keeping a child of that age. You know, it shouldn't be done. If they had any respect, they'd just hand him over to the nearest police station. Just let the child go in. Just let him come home. He's not in trouble. He's not nothing. He's just wanted. E é evidente que esse comportamento estranho chamou a atenção de quem olhava de fora, principalmente da polícia. Eles acharam toda aquela proximidade no mínimo confusa. Mais do que um ato de compaixão por outro ser humano, parecia uma espécie de obsessão. Também achavam que a família confiava mais em Darren do que nos próprios detetives responsáveis pelo caso, e eles sentiam esse fato como prejudicial à investigação. Mas o trabalho continuou, e outras testemunhas foram aparecendo, dessa vez contando uma história diferente. Elas disseram que viram Jamie brincando no ônibus, mudando as marchas e dando bilhetes para as pessoas, tudo com a permissão do motorista. Darren já tinha dito que o garoto tinha um passe diário, mas isso levantou ainda mais dúvidas, já que crianças não podem fazer esse tipo de compra desacompanhadas por um adulto. A polícia começou a se questionar se essa informação era verdadeira. A única coisa certa é que Darren foi a última pessoa a ver o menino antes dele desaparecer. Os detetives analisaram horas de filmagens do circuito interno da rodoviária. E vamos lembrar que em 1997, a tecnologia não estava avançada como hoje. Os filmes eram em VHS, daquele que a gente precisava avançar milímetro a milímetro. Mesmo assim, eles conseguiram localizar uma cena que mudava tudo.
Eles viram Darren se aproximando de Jamie e conversando com ele por vários minutos, algo totalmente diferente do que ele tinha dito à polícia. É claro que depois disso a investigação ficou concentrada nele. Os detetives fizeram uma verdadeira varredura na vida de Darren Vickers e descobriram que ele era motorista de ônibus há apenas alguns dias. Seus trabalhos anteriores, os que ele usou para conseguir o emprego de motorista, eram todos falsos, exceto por um. E a essa altura, eles já sabiam quem era Darren. E Darren era um abusador de menores. 3 semanas após o desaparecimento do menino, o motorista começou a ser interrogado. A essa altura, a polícia o considerava o principal suspeito no caso, mas a reação dos pais do menino foi a pior possível. Eles ficaram extremamente revoltados quando o foco da investigação virou para Darren. Para eles, o homem era praticamente um membro da família, que ajudava a procurar seu menino por puro altruísmo. Quando ele era chamado à delegacia para prestar algum depoimento, os parentes de Jamie iam junto e o aguardavam do lado de fora. E quando a polícia conseguiu um mandado para revistar a casa em que ele morava com a esposa e os filhos, ele se mudou de vez para a casa dos Laves. O casal deixou que ele ficasse com sua cama e passou a dormir no sofá. Nesse ponto da história, a polícia não acreditava mais que o menino estivesse vivo. Eles também desconfiavam que Darren estivesse por trás de tudo, mas como ele era tanto queridinho da imprensa quanto da família, tiveram cuidado para não acusá-lo formalmente de alguma coisa. Além disso, eles não tinham nenhuma prova concreta, então não podiam fazer muito mais do que pressioná-lo mesmo. Mas dizem que nada dura para sempre, e isso pode ser dito em relação à sorte também. Darren aparecia muito na mídia, então o rosto dele ficou bastante conhecido entre os habitantes de Manchester. Entre eles, alguns adolescentes, que o reconheceram e foram à polícia contar uma história. Eles disseram que uma noite, Darren os levou para a floresta e mostrou a foto de Jamie. A polícia também descobriu que Darren tinha levado o irmão de Jamie para a floresta e dado a ele um cigarro. Ele disse ao garoto, que se chamava John, que Jamie estava enterrado ali e que se ele não fosse bonzinho, acabaria fazendo companhia ao irmão. Aí foi uma questão de ligar os pontos. A irmã, Jane, notou que Darren tinha demonstrado um interesse especial por John, que só tinha 11 anos, dando a ele um tênis caro e uma bicicleta. Após esses depoimentos, a polícia conduziu uma busca na floresta e descobriu algumas roupas que pareciam com as que Jamie usava quando desapareceu. Restos mortais também foram encontrados e um teste de DNA comprovou que eram de Jamie Levi. Devido ao estado avançado de decomposição, a causa do óbito não pôde ser determinada. Logo em seguida, Darren foi preso e acusado pelo sequestro e morte do menino. A polícia acreditava que Darren tinha esperado o final do seu turno e levado Jamie para a floresta, onde a abusou, matou e depois escondeu o corpo no mato. Mas o show de horrores que ele parecia disposto a infligir à família Laves estava longe de acabar. Durante o julgamento, Darren se declarou inocente e disse que o assassino de Jamie tinha sido seu próprio pai. Ele também disse para os jurados que estava tendo um caso com a mãe do garoto e que ela estava esperando um filho dele. Alguns testes foram feitos e a acusação conseguiu provar que era tudo mentira. Darren foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional em 25 anos, mas seu tormento pode acabar já em 2023. Uma audiência para avaliar sua possibilidade de condicional já está marcada para fevereiro do ano que vem. Um dos policiais empenhados no caso à época, Asif Hussein, que hoje tem 60 anos, disse acreditar que Darren não deveria voltar às ruas. Ele disse: "Esse homem será um perigo para crianças pelo resto de sua vida. Ele era um homem casado que tinha 2 filhos e mesmo assim foi capaz de tirar a vida de um menininho. Na minha opinião, ele jamais poderá ser ressocializado."